Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos do NEP Paulo de Tarso. Meu nome é Aristóteles, mas o meu apelido é Totti. Sou natural aqui da cidade de São Carlos, na qual eu tenho desenvolvido algumas tarefas, tenho estudado, trabalhado nas frentes espíritas já há aproximadamente 15 anos. A partir de hoje, nós estaremos juntos aqui no canal do NEP estudando semanalmente o Livro dos Espíritos. Fica o convite fraterno para os amigos nos acompanharem nesse estudo semanal. Já gostaria aqui também de registrar o agradecimento ao NEP, principalmente na pessoa do amigo Arthur Valadares, pelo generoso convite, pela confiança em nós depositada, para que pudéssemos, então, realizar esse estudo. Estudo no qual nós queremos explorar, portanto, os princípios, os conceitos fundamentais da doutrina espírita que estão expostos nessa obra, no Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender esses princípios, interiorizá-los e para que a gente possa encontrar ressonância, portanto, desses princípios em nossas vidas, nos levando àquele objetivo, que a gente tanto almeja para a existência de todos nós: serenidade, sabedoria, felicidade. Tudo que a gente faz em prol dessas benesses. Então que a gente consiga sedimentar em nós esse conhecimento do Livro dos Espíritos, aprofundá-lo através das outras obras básicas e, enfim, aplicar esse conhecimento em nossas vidas. No estudo de hoje, nós veremos então o título do livro, o contexto do nascimento da obra, a sua folha de rosto e o seu índice, para que a gente possa ter uma boa introdução ao livro e para que a gente possa, a partir dessa boa introdução, tendo entendido bem esse contexto, ou termos pelo menos avaliado o contexto de nascimento da obra, o seu título, para que a gente possa já ter assim um bom ponto de partida para os nossos próximos estudos. Como nasce o Livro dos Espíritos? E o seu título, que é muito importante, um título muito significativo. Nós, às vezes, estamos tão acostumados com ele que perdemos um pouquinho do seu significado. Então vamos entender um pouquinho da época do nascimento do Livro dos Espíritos, como ele foi, como ele nasce, como ele é publicado pela primeira vez. É preciso entender também, para a gente ter uma visão um pouquinho mais geral, um pouco mais aprofundada, o contexto humano naquela época. Nós vivíamos um momento da humanidade em que duas grandes áreas do conhecimento humano, e importantíssimas áreas do conhecimento humano, a ciência e a filosofia, estavam em conflito com a fé, estavam em conflito com outra área importante do conhecimento humano, que é a religião. Então, ciência e filosofia estavam minando a credibilidade da religião. E isso acontecia por causa de todo um contexto histórico, filosófico, religioso, que estava ali na época em que o Livro dos Espíritos nasce, meados do século XIX. O Livro dos Espíritos é publicado em 1857. Bom, o que acontecia? Para a gente exemplificar um pouquinho disso que estava dessa efervescência que a gente tinha na época do Livro dos Espíritos. Galileu Galilei é considerado pai da ciência moderna, e ele viveu ali entre os séculos XVI e XVII. Era uma das poucas pessoas de sua época que dominava a construção dos telescópios. Galileu Galilei, entre outras, apresenta a teoria do heliocentrismo, a teoria que dizia que a Terra não era o centro do universo, o centro da criação, portanto não tinha um lugar privilegiado diante da criação. Ele dizia que a Terra era mais um orbe ali navegando a infinitude do universo. Essa teoria era contrária à teoria do geocentrismo apresentada principalmente pela Igreja. A Igreja que retirava essa teoria dos textos sagrados e a apresentava, agora a gente tem mais essa noção, apresentava de forma dogmática na época de Galileu. Então dizia a Igreja, não, o texto sagrado diz que
a Terra é o centro do universo e que os outros orbes giram ao redor dela. Deus deu um lugar privilegiado ao nosso planeta. E Galileu, através da sua teoria do heliocentrismo e através dos telescópios, mostrava que não. Então a ciência começa a dar alguns passos que contestam, que se contrapõem àquilo que a igreja apresentava, aquilo que a doutrina religiosa apresentava como sendo a realidade da vida. E isso vai minando a credibilidade da fé, porque se apresenta fatos contra dogmas, e contra fatos a gente não tem argumentos. Então a igreja começa a perder a sua influência na sociedade, a religião começa a se enfraquecer. Então, para a ciência a gente tem esse exemplo. Para a área da filosofia, a gente pode lembrar um pouquinho da história de como o pensamento humano foi desenvolvendo através dos tempos. A antiga sociedade romana, lá da época de Jesus mesmo e até anterior, era uma sociedade que tinha na sua área de religião a fundamentação politeísta. Os romanos acreditavam e cultuavam diversos deuses. Com as influências do cristianismo, com o trabalho de Paulo de Tarso principalmente, os romanos, a sociedade romana foi mudando para o monoteísmo, foi aderindo ao monoteísmo cristão. E isso nos primeiros séculos, até século IV, século V, se transformou naquele movimento intelectual que a gente chama de escolástica. A escolástica, que era um movimento dentro da própria religião, que já apresentava ali a preocupação dessa relação entre razão e fé, entre o que é intelectual, o que é inteligível, entre aquilo que pode ser compreendido e as questões de fé. Um dos lemas da escolástica é: não basta crer, é preciso compreender. E dali, então, a gente passa a alguns outros movimentos dentro da própria filosofia, o humanismo, o renascentismo, até dos séculos que vão de 9 a 16. E justamente aí nesse intervalinho, um pouquinho depois do século XVI, nasce então um novo tipo de pensamento, que então, aí sim, iria privilegiar com muita força a questão da razão. E esse movimento, essa nova filosofia, nasce justamente na França, com René Descartes e seu sistema cartesiano. Pai da filosofia moderna, pai da matemática, um filósofo importantíssimo para a humanidade, apresenta uma filosofia, e dessa filosofia, para muitos especialistas, é que nasce aquilo que a gente chama de racionalismo. Então, o século das luzes, o século em que o ser humano privilegiava a razão, o intelectualismo. Ali já com Kardec, no século XVIII. Na filosofia cartesiana, século XVI, XVII, o mundo é uma máquina. E o conhecimento deve ser centrado sobre o homem e deve ser fruto da sua racionalidade. Então, a gente entende agora que durante esse tempo que vem desde Jesus, ou até mais anteriormente, até a gente chegar aqui nos séculos 17 e 18, a gente tem uma mudança de perspectiva sobre o mundo. É um novo mundo nos séculos 16, 17, 18, 19. É um novo método de compreensão do mundo, é um novo sistema. E dessa vez com pouco espaço para religiosidade, para espiritualidade, para Deus. Se instaura o materialismo entre os homens, justamente porque filosofia e ciência vinham assim, minando cada vez mais o dogmatismo eclesiástico, o dogmatismo religioso. Bom, 1857, nascimento do Livro dos Espíritos, nós tivemos então todo esse avanço na área da razão durante milênios, que culminam nesse contexto no qual nasce o Livro dos Espíritos. Isso vale a pena ainda a gente lembrar que na França da época a gente tinha grandes conflitos políticos. A gente vinha ali do fim do reinado de Napoleão, 1804 até 1814. Depois a monarquia cai em 1848, portanto, 9 anos antes do nascimento do Livro dos Espíritos. Instaura-se na França
a Segunda República. Então a gente tem, dentro do contexto francês agora também, um contexto de grande mudança, um contexto de crise, um contexto de insegurança, um contexto de uma sede de esperança que a própria condição da vida humana naquela época trazia. Pouco desenvolvimento social, embora algum desenvolvimento econômico. Então as pessoas, na maior parte do tempo, sentem essa sede, isso é histórico para a humanidade, que não tem muitas vezes como ser saciada. E é aqui então que se coloca a terceira revelação, 1857, nesse contexto todo, mundial e principalmente francês, nasce a terceira revelação e de modo muito parecido com as outras duas revelações de Deus para a humanidade. É disso que estamos falando, Nós espíritas entendemos que Deus conversou por 3 vezes com a humanidade de forma mais incisiva. A primeira delas foi quando o Pai Celestial deu a Moisés a tábua dos seus 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que seriam o farol a guiar a conduta humana no decorrer dos séculos. Depois, Jesus. Bom, o contexto dos 10 mandamentos a gente lembra bem, Libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Depois a tábua dos 10 mandamentos como guia seguro. Com Jesus havia também o povo hebreu, o povo judeu, dominado pelo povo romano, à espera de um Messias, portanto, época de sede de esperança, de sede de orientação. E agora a terceira revelação, em épocas diferentes, mas também época de crise, como a gente vê, de crise do entendimento humano sobre a vida, de crise de esperança, crise de consolação, de orientação. Então, dado assim esse contexto, a gente entende por que o Livro dos Espíritos nasce nesse ano de 1857. Grande avanço intelectual, carente de avanço na área do emocional, do sentimento, da fraternidade, da ligação entre o homem e sua espiritualidade, da ligação principalmente entre o homem e o Pai Soberano, entre o homem e Deus. Vamos falar um pouquinho agora, tendo apresentado o contexto histórico, ainda que superficialmente, a gente pode falar um pouquinho agora sobre o título do Livro dos Espíritos, esse título bonito que a gente tem, O Livro dos Espíritos. É um título realmente marcante, é um título que é instigante. Imaginemos que estivéssemos encarnados, vivendo naquela época, na França de 1857, sob esse contexto materialista, esse contexto de grandes mudanças para o homem, para o contexto francês mesmo, e a gente tivesse aí um livro com esse título, O Livro dos Espíritos. Título instigante, talvez até um provocativo para os materialistas da época, por que não para os materialistas da nossa época também, não é? E por outro lado, um título que traz esperança aos sedentos, esperança àqueles que sentiam falta de alguma coisa mais profunda, de algo que completasse a existência humana naquilo que ela tem de mais profundo. Então, 18 de abril de 1857, surge a primeira edição do Livro dos Espíritos, que teve apenas 501 questões e respostas. E isso foi uma orientação daqueles espíritos que orientavam Kardec no nascimento da doutrina espírita. Disseram a ele: publique, mas não tudo de uma vez. O conhecimento dessa vez precisa vir aos poucos, Uma luz muito intensa pode cegar no primeiro momento. Então vamos acender a lamparina devagarzinho, Vamos com os primeiros fachos de luz para que depois a gente possa, com os olhos acostumados do nosso público, acostumados à luz, para que a gente possa intensificá-la e fazer com que a visão melhore a respeito de todos os pequenos detalhes, Então essa primeira edição teve apenas 501 questões e respostas. A segunda edição é de 1860, portanto, 3 anos após a publicação da primeira edição, e essa segunda edição de 1860 já contava com as atuais 1019 questões que nós temos hoje, sendo que a edição que nós temos como edição definitiva do Livro dos Espíritos é a sua 12ª edição,
do ano de 1864. É dessa que a gente tem aqui no Brasil hoje as boas traduções, trazendo para nós o conhecimento sobre o Livro dos Espíritos. Mas vale aqui uma curiosidade. Existe uma obra de um importante espírita brasileiro chamado Canuto de Abreu, que tem o título O Primeiro Livro dos Espíritos. Canuto de Abreu, nessa obra, ele nos diz, né, que a segunda edição francesa foi lançada em 1860, como nós dissemos, né, tendo sido revisto ali como, abre aspas, como um trabalho novo, embora os princípios não hajam sofrido nenhuma alteração, salvo pequeníssimo número de exceções que são antes complementos e esclarecimentos que verdadeiras modificações. Então, o livro foi encorpado, né? Ele foi completado. Não teve mudança de princípios, mas houveram complementos, né? Continua escrevendo Canuto de Abreu que, para essa revisão, Kardec manteve contato com grupos espíritas de cerca de 15 países da Europa e das Américas. E nessa segunda edição é que aparecem 1018 perguntas e respostas. Olha que interessante, não 1019. E isso acontece porque Kardec, nessa segunda edição do Livro dos Espíritos, esqueceu-se de numerar a questão de número 1011. É muito interessante isso, né? Durante a numeração das questões, Kardec não numerou a questão 1011, por isso, ao final, tínhamos o número 1018 na última questão, que na verdade era a questão 1019. Isso foi corrigido nas edições posteriores e por isso hoje a gente tem as 1019 questões em O Livro dos Espíritos, ali muito bem numeradas, muito bem colocadas, né? Um pequeno deslize aí durante a publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos, que fica como curiosidade, né, para o nosso conhecimento da obra. Então vamos falar um pouquinho agora que a gente já falou sobre esse título maravilhoso, né, que tem o Livro dos Espíritos e o seu nascimento. A gente pode avançar um pouquinho agora e tratar um pouco melhor, né, sobre o professor Rivaio, aquele que é o coordenador da obra, o coordenador de O Livro dos Espíritos e o codificador, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio era o nome de Allan Kardec, esse importantíssimo pedagogo que foi aluno da escola de Pestalozzi na Suíça que era um país eminentemente, né, majoritariamente protestante. Kardec foi aluno dessa escola de Pestalozzi, embora Kardec tivesse nascimento dentro de família católica, né? E ali o professor Rivaio torna-se um dos discípulos mais importantes e um dos maiores propagadores do método de Pestalozzi, e tanto é assim que mais tarde, né, obviamente, torna-se uma pessoa de grande influência na reforma do sistema de ensino, tanto na França quanto na Alemanha. Então, o professor Rivaio era uma pessoa muito influente na sua época, um pedagogo muito influente, um pedagogo de grande destaque, né? E como pedagogo destacava-se, inclusive, dedicava-se à luta para que houvesse uma maior, digamos assim, democratização do ensino, para que o ensino fosse público, para que mais pessoas tivessem acesso ao ensino, à ciência. Tanto assim que em sua própria residência, mais tarde, lá pelos anos de 1840, ele manteve na sua própria casa alguns cursos gratuitos na área de química, física, anatomia, astronomia, e entre outros, né? O Kardec lecionava muitas coisas, ele lecionava matemática, fisiologia, retórica, ou seja, era uma pessoa muito envolvida com a ciência, era uma pessoa que se aplicava muito ao conhecimento, uma pessoa que se preocupava também em transmitir esse conhecimento ao seu próximo, né? Transmitir esse conhecimento de modo a elucidar as pessoas. Bom, e aí Kardec é chamado por algumas pessoas que o conheciam, né? O Sr. Didier e outros tantos que o conheciam e o chamavam a conhecer aqueles fenômenos que estavam acontecendo na França justamente nessa época.
recusou por várias vezes esses convites, até que certa vez foi a uma dessas sessões. Ainda não saiu convencido pela primeira vez, dizia a si mesmo e aos amigos que achava que aquilo eram prestidigitações, como a gente vai ver escrito em alguns momentos da revista espírita, né? Essa palavra também aparece em alguns momentos nas obras básicas. Essa palavra que nos leva a pensar em charlatanismo, né? Em truques de mágica, em algo assim feito apenas para diversão mesmo das pessoas, e era essa forma com a qual a sociedade parisiense encarava os fenômenos das mesas girantes, mesas que se comunicavam. Eram ali momentos de lazer para os parisienses da época, né? Então Kardec não se convencia muito não. Até que em algum momento ele percebe que era possível conversar com as mesas. E aí então tudo muda. Entre os anos de 1854 e 1855, ele começa a frequentar a casa da senhora Plenet-Maison e a assistir essas sessões também na casa do senhor Baudin. E aí, nessa frequência de Kardec, em que ele percebe que ele podia conversar com o fenômeno, por que tudo muda, né? Porque uma coisa é a gente ver um número de mágica no qual uma mesa flutua, no qual se transportam objetos e assim por diante. Outra coisa é se fazer perguntas a uma mesa que flutua e ela responder a essas perguntas por meio de pancadas ou por outros meios. Ora, agora existe algo inteligente por trás do fenômeno. Mesas não são inteligentes, mesas não respondem. É isso que Kardec percebe num primeiro ali, depois de um contato um pouco mais íntimo, né? Um pouco mais próximo com os fenômenos. E interessante a perspicácia, né? A sagacidade de Kardec diante desse fenômeno, porque era um fenômeno corriqueiro, no mundo inclusive, sabemos hoje, né? Dessas pancadas, desses fenômenos, e as pessoas ou tomavam isso como diversão ou não davam atenção. E Kardec tira desse fenômeno uma consequência para a vida de todos nós. Essa perspicácia do cientista, né, da inteligência de Kardec, da sensibilidade de Kardec em perceber que há uma inteligência por trás do fenômeno e de dali, então, começar a responder as grandes perguntas da existência humana de todos os tempos, sobre as quais se debruçaram e se debateram filósofos desde o início dos movimentos intelectuais e racionais humanos. Quem nós somos? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Qual é o nosso destino? Então a gente percebe que Kardec era um espírito já preparado, mesmo o professor Rivaio, né, era um espírito preparado para isso. Então ele, durante essas sessões na casa da senhora Plenet-Maison e do senhor Baudin, Kardec dirige perguntas sérias aos espíritos que se comunicavam através das filhas do senhor Baudin e começa a perceber que recebe perguntas de caráter profundo. Perguntas não, perdão. Recebe respostas de caráter profundo, de grande seriedade. E então aí ele percebe que tem diante de si uma missão muito importante, né? Em 1856, aí então ele reúne as suas próprias anotações e junta a essas suas anotações perto de 50 cadernos que foram dados a ele, cadernos que continham comunicações que vieram principalmente através da senhorita Jaffé, uma médium também conhecida ali na sociedade parisiense. Então é dessas anotações de Kardec e desses 50 cadernos que começa a ser elaborado, que começa então a nascer o Livro dos Espíritos. Kardec começa a coordenar ali essas informações para que nascesse então o Livro dos Espíritos nesse instante. Vale a gente lembrar que a primeira publicação do Livro dos Espíritos é de 1857, 18 de abril de 1857, contendo apenas 501 perguntas. E que depois, só em 1860, viriam as 1019 perguntas e respostas, e a edição definitiva mais tarde, 1864, 7 anos depois da primeira edição. Então, essa postura de Kardec diante do fenômeno, essa postura do professor Rivaio diante do fenômeno é que fez toda a diferença. A gente vê um pouco disso na obra O que é o Espiritismo. Algumas edições desse livro, que é o Espiritismo, contém
uma pequena biografia de Kardec que é retirado do livro Obras Póstumas, né? Então, esse trecho que eu vou ler agora, com a licença dos irmãos, é um trecho retirado dessa obra que é o Espiritismo, mas que está também no Obras Póstumas. São palavras de Kardec aqui, né? Abre aspas. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em Espiritismo. Menos ainda por efeito de revelações que por observação. Que interessante, né? Era mais observação do que revelação. Apliquei a essa nova ciência, como até então eu tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores desde a idade de 15 a 16 anos. Então, desde muito, muito novo, Kardec, o Rivaio, né, sempre foi muito voltado à ciência. Como ele começa a tirar a doutrina do fenômeno através do método da experimentação científica, do método científico. Ou seja, ele observa o fenômeno da mesa girante, conversa com ela, procura os bons princípios, procura os bons conhecimentos, e daí, desse fenômeno, ele vai deduzindo as causas. Olha, se eu converso com uma mesa, a mesa não tem cérebro, não pode ser a mesa que está conversando comigo. Tem que ter uma inteligência por detrás dela. E então, os próprios espíritos dirão a Kardec, somos espíritos de homens que viveram na Terra se comunicando através das mesas. Então, aqui começa a resolução de um problema sério apresentado pela humanidade, né? Aquele problema que a gente falou que existia lá na escolástica, o conflito sério entre razão, entre ciência e fé, entre ciência e religião, entre a razão humana e a religião. Aqui Kardec usa o método científico para começar a explorar as consequências daquilo, as causas daquele fenômeno, e então começa assim a nascer a doutrina espírita, curiosamente, né? Uma doutrina espiritualista nascida da observação e da experimentação usada pelo método científico. Então, começa a se resolver aqui um problema muito sério, né? Dessa divergência entre razão e ciência, divergência entre razão e ciência e religião, melhor dizendo, né? Divergência entre as duas áreas, razão e ciência e religião. Mas é muito interessante notarmos que a publicação não sai assinada pelo professor Rivaio. O nome que nós temos no Livro dos Espíritos, como muito bem sabemos, não é o do professor Rivaio, mas o nome é Allan Kardec. É Allan Kardec que assina a coordenação do Livro dos Espíritos e de toda a codificação desde 1857. Esse nome é o nome de uma reencarnação anterior do professor Rivaio. Ele era nessa encarnação, ou nessa reencarnação, um sacerdote druida. E aqui a gente pode notar que, é claro que Kardec não queria esconder a sua participação no Livro dos Espíritos. Não é por isso que ele assina com outro nome. Não é por isso que ele assina com um pseudônimo. Mas ele queria também que a sua influência, que o nome, a influência do nome Rivaio, não se sobrepusesse sobre o ensino dos espíritos. Isso é um fato. O pedagogo Rivaio não poderia ter um destaque maior do que os verdadeiros autores do livro, que eram os espíritos. Por isso o título, Livro dos Espíritos. A gente vai ver um pouquinho outro significado desse título já já, né? No entanto, não é esse o único motivo que faz, ou os únicos motivos que fazem com que o professor Rivaio assine como Allan Kardec. Acho que a gente pode perceber aqui que nesse momento Kardec reconhece em si o espírito imortal. Eu acho que aqui é uma adesão de Kardec. Reconhece intimamente a veracidade, a verdade dos princípios contidos na obra que nascia naquele momento para o mundo todo. Colocava a sua própria vida em concordância fiel com aquilo que descobrira. O codificador não é apenas Rivaio, é a personalidade completa, com amplo patrimônio espiritual de várias encarnações. É o espírito
espírito Kardec que sente a realidade superior e se reconhece inserido nela para compartilhar com os demais a beleza ou as belezas da revelação. Então é algo assim como uma adesão, é algo como Kardec dizendo: estou mergulhado, eu reconheço isso como a verdade máxima da vida. Colocar a vida em pleno acordo com aquilo que se descobre. E a gente espera que no decorrer do nosso estudo a gente desenvolva em nós esse sentimento, que agora a gente percebe aqui que Kardec não é apenas o coordenador, é um espírito profundamente mergulhado na realidade nova, intimamente ligado à revelação, porque a reconhece como revelação, porque a reconhece através de um processo. As respostas foram ditadas, foram analisadas, foram tratadas, e aquilo falou ao íntimo do próprio codificador, que se reconhece nesse momento então como um espírito imortal. Esse é um outro significado, né? Por isso o livro é dos espíritos e não de Kardec, né? E ele se reconhece inserido nessa realidade de ser também um espírito imortal. Nós temos ainda em Canuto de Abreu, né, na sua obra O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, na página 37 desse livro, que é um livro assim que é uma delícia, uma maravilha da gente ler, porque romanceou o nascimento do Livro dos Espíritos e traz para a gente ali reflexões interessantes, né, dessa época. É um romance mais fundamentado ali no contexto histórico mesmo do nascimento, né, do dia da publicação, da primeira publicação do Livro dos Espíritos. Então o Canuto de Abreu coloca ali nos lábios de Kardec as palavras de que, sim, o Livro dos Espíritos tem esse título porque o livro vem dos Espíritos e por isso é deles, né? São eles os autores, mas é dos Espíritos também porque fala sobre os Espíritos. E é muito interessante e importante a gente lembrar disso. Por isso ele é dos Espíritos. E a gente vai completar aqui com o significado que a gente encontrou agora mesmo, né? Ele também é dos Espíritos porque fala aos Espíritos e não apenas a homens encarnados. Nós vamos nos reconhecer como espíritos imortais durante o estudo do Livro dos Espíritos. E esse é o objetivo final dessa obra, né? Que ele possa despertar em nós os princípios da espiritualidade. Muito bem. Então, aqui a gente faz um arremate também, né, no significado do título da obra, nesse bonito significado do título da obra. E eu gostaria de, para a gente também fazer aqui um encerramento dessa questão de Allan Kardec, né, de falar um pouquinho sobre essa personalidade do codificador, que é retratada no livro Allan Kardec e Sua Época, do autor Jean Priet. Eu estou lendo aqui a página 185 do livro, que vai falar alguma coisinha aqui sobre o protestantismo, mas a gente não vai colocar o nosso foco nisso, não. Eu gostaria de manter o nosso foco nesse pequeno trecho aqui, bem voltado à personalidade mesmo de Kardec, para a gente ter também essa informação e perceber o coração por trás da codificação, né? E a inteligência por trás da codificação. Então escreve Jean Priet que, quanto ao protestantismo, a Igreja do século XIX via-o ressurgir na forma inesperada do Espiritismo. Então a gente lembra aqui que, algum tempo atrás, o movimento protestante queria eliminar algumas ideias que vinham na igreja, como por exemplo, a venda de indulgências, algumas questões que eram questões muito complicadas que estavam ali. O protestantismo queria resgatar o cristianismo puro, né? Então, aqui Jean Priet diz que a igreja via esse movimento de resgate do cristianismo puro ressurgir no Espiritismo. Continua o texto. Aliás, condenado pelas igrejas da Reforma. Então, né, tanto o protestantismo como o espiritismo teriam o mesmo destino, né, seriam condenados. Roma viu em Kardec, batizado católico, como já dissemos, né, mas criado na Helvécia, um aliado de Calvino e Lutero. Os pais dos movimentos
protestantes, né? De fato, havia no Sr. Rivaio, e aqui é o que nos interessa, né, um pouco de Calvino no rigor da linguagem, do pensamento e no seu estilo de vida, na firmeza dos seus conhecimentos gerais, teológicos e bíblicos, na sua rigorosa honestidade intelectual. Mas a comparação para por aí. Então Kardec, né, tinha todas essas características, né? Vamos retomar um pouquinho aqui. Rigor na linguagem, era uma pessoa formal, né? Também no pensamento, no seu estilo de vida, era uma pessoa que tinha grandes conhecimentos gerais, inclusive teológicos e bíblicos, profundo conhecedor desses conhecimentos, e rigorosa honestidade intelectual. O conhecimento era algo que tinha que ser respeitado. Intelectualmente era muito honesto. Se sim, sim, se não, não. E sobre o que não se sabe, se pesquisa. E a comparação com Calvino para por aí, segue o texto dizendo que Kardec era fundamentalmente tolerante e generoso. Então, uma personalidade assim de muito destaque, né, para a gente entender que Kardec era uma pessoa realmente preparada, um coração maravilhoso, voltado a esse trabalho que nos deu aqui como produto, né, como resultado, a doutrina espírita. Então, vamos fechar essa parte do contexto histórico e do título do livro, né, relembrando que, como as outras duas revelações, né, Moisés que trouxe o Deus único e Jesus que trouxe Deus Pai justo, misericordioso, amoroso, Pai de toda a humanidade, o livro dos Espíritos, também como elas, representa uma espécie de convergência dos resultados dos conhecimentos humanos adquiridos até então, assim como se um poderoso ímã reunisse os conceitos e lançasse sobre eles a luz da verdade que orienta e consola. Então, não só razão, não apenas razão, não apenas intelectualismo, não materialismo. Une-se a tudo isso a questão dos conhecimentos espiritualistas. É importante a conquista do conhecimento racional, né, do desenvolvimento da razão, mas precisa ser unido a ela conhecimento espiritualista. É essa a grande convergência que o Espiritismo traz, né? Vamos unir de novo as duas grandes asas do conhecimento humano, como diz o Espírito Emmanuel. Então, enfim, é assim porque o livro dos Espíritos, assim, dessa forma, né, melhor dizendo, é um marco da história humana que talvez ainda não tenha sido corretamente apreciado. Justamente porque, enfim, ele reúne razão e religião, ciência e fé. União entre ciência e religião, entre filosofia e fé, é o que proporciona o estudo do Livro dos Espíritos, causando assim um avanço para a humanidade, para o ser humano, né, como ser integral. Claro que o desenvolvimento da razão foi necessário à compreensão mais profunda que a doutrina apresentaria sobre o ser, a vida e seus objetivos, sobre Deus. Era necessário que a humanidade avançasse intelectualmente para que ela compreendesse tudo isso que o Livro dos Espíritos apresenta. Então ele vem no momento correto. Livro que continua então de suma importância para nós, mesmo mais de 150 anos depois de sua publicação, porque nós ainda também vivemos envoltos em nossas inclinações materialistas, carentes de consolo e razão, que nos levem à conquista da nossa felicidade através da prática da espiritualidade. Vale lembrar, né? Nós também vivemos em uma época de crise e de mudança. Nós, segundo os ensinamentos do Espiritismo, estamos numa época em que o planeta está indo limiar para que ele se transforme em um planeta, em um mundo regenerador. Vivemos o limiar do mundo de provas e expiações, o finzinho do mundo de provas e expiações. Logo estaremos num planeta regenerador. Portanto, um momento de grande mudança e de profundas crises, como nós vemos hoje, né? Pandemias, guerras, dissensões, contendas entre os homens, dificuldade de fundamentação de conceitos, de entendimento da realidade humana. Precisamos, então, republicar diariamente o Livro dos Espíritos em nossas consciências e nos reconhecermos nele como espíritos imortais, tal qual foi a
a vivência, a experiência do codificador, né? A experiência de Kardec. Vamos lá, vamos adiante então com o nosso estudo. Vamos passar agora à folha de rosto do livro. Essa daqui é a folha de rosto do Livro dos Espíritos, e uma folha de rosto ou frontispício, né? Primeira página de um livro, é aquela página que traz a indicação do nome do autor, o título da obra, o local, data de impressão, nome da editora, enfim, né? Por que essa página de rosto é tão importante? Porque ela é escrita por um pedagogo muito competente e ela traz elementos importantíssimos para a gente entender o Livro dos Espíritos. A primeira coisa, essa que nós grifamos aí, o primeiro elemento, né, esse que a gente destacou, é a natureza da obra, a essência da obra, o que ela traz. Ela nos traz uma filosofia espiritualista. Não é uma filosofia geral, nem uma filosofia acadêmica. Ela é uma filosofia espiritualista. Bom, a filosofia é essa importante área do conhecimento humano que envolve técnicas, procedimentos que ali orientam, que regem, que põem as regras do pensamento racional. Como pensar de modo racional corretamente? A filosofia usa para isso algum ferramental, né? Para isso ela usa, por exemplo, a argumentação lógica. Destaca a argumentação lógica. É essa ferramenta por excelência da apresentação e das discussões filosóficas, das discussões das teorias filosóficas. É preciso ter argumentação lógica, o meu discurso precisa ser coerente, precisa ser lógico. Um pensamento tem que estar unido ao outro, concatenado ao outro. Eu não posso dizer uma coisa agora, contradizê-la logo na sequência, ou não manter uma linha de raciocínio, a não ser que isso tenha uma função ali dentro do texto, né, que seja evidenciada. Ou dentro do raciocínio, né, que seja evidenciado. Então é preciso falar bem. A gente viu ali que Kardec tinha essa honestidade intelectual, essa formalidade ali na linguagem, né? Então, para que se desenvolva isso, a filosofia usa uma articulação rigorosa dos seus princípios, de seus conceitos, né? Usa a concatenação de premissas e conclusões que sejam ligadas diretamente àquilo. Bom, mas tudo bem, Totti, mas tudo isso que você está falando parece um pouco confuso para a gente. Então vamos usar um exemplo, né? A gente coloca Deus como um princípio da doutrina espírita, um dos princípios fundamentais. E nós dizemos que Deus é soberano em justiça, em amor e em bondade. Muito bem, esse é um princípio que a gente tem na doutrina. O que a filosofia exige de nós no desenvolvimento desse princípio, dessa ideia? Que a vida esteja em concordância com isso. E aí, de repente, a gente vai olhar para os quadros da vida e dizer, poxa vida, mas uns nascem na miséria, outros nascem ricos na abastança. Uns nascem carentes de saúde, outros plenamente saudáveis. Onde está a justiça de Deus? E aí, então, a gente precisa concatenar esses pensamentos, né? E trazer as explicações para que o princípio prevaleça. Não, Deus ainda é soberanamente bom e justo. Nós vemos a diferença entre as pessoas aqui na Terra porque elas herdam as suas situações agora de vidas anteriores. Então elas vivem aqui os efeitos das suas escolhas em vidas anteriores. Isso é a lei de Deus em curso. É a lei de Deus ali vigente, vigendo, né, a todo momento. Então esse é o pensamento racional, esse é o pensamento de argumentação lógica que explica por que Deus continua sendo bom e justo. A gente preserva o princípio através da explicação aqui, né, de fatos. É uma das possibilidades. Só para ilustrar, né, qual é o exercício filosófico, né? Mas a gente já está sendo direcionado aqui a pensar que a filosofia espírita vai fazer uso desse ferramental todo, da filosofia tradicional, acadêmica, né? Mas ela não é uma filosofia tradicional e acadêmica. A gente tem uma expressão, filosofia espiritualista. O que ela nos diz que é preciso, para alcançar o raciocínio colocado, né, pelo Espiritismo, é preciso pensar como espírito. Pois o livro é dos espíritos, né? Já vimos isso. Ele fala aos espíritos, ao íntimo, à essência. E agora a grande beleza, né?
Para isso, ele usa o primeiro caminho que a gente tem, que é a razão. Para conversar com o nosso espírito, com a nossa essência, com o nosso íntimo, para descobrirmos-nos como espíritos, o caminho é a razão. É o pensamento lógico. A filosofia espiritualista de O Livro dos Espíritos vai apresentar os argumentos para que, através do raciocínio, nos reconheçamos como espíritos imortais, tal qual aconteceu com Kardec. Aqui aparece a solução do problema secular. O uso de uma área importante do conhecimento humano, agora a filosofia, não mais a ciência, a serviço do desenvolvimento de outra área importante do conhecimento humano, a religião, a espiritualidade. Através da razão, descobrimos que não pode ser de outra forma. Há um Criador, Deus, suprema bondade, suprema justiça, supremo amor. O caminho da vida é o caminho da moral, da fraternidade entre os homens, porque a alma é imortal e herdeira de si mesma. A vitória final é sempre do amor e da perfeição. O restante é caminho. É aqui que a gente começa a descobrir essa verdade e começa a mergulhar nela. Então, Allan Kardec, o codificador, usa o instrumental da filosofia acadêmica. Claro, ele usa a lógica, a concatenação de pensamentos, a articulação de conceitos, definição clara dos princípios, que são fundamentais para o desenvolvimento das ideias. Mas a diferença é o objetivo. A diferença é uma filosofia para conhecimento espiritual, não para conhecimento geral. Vários espíritos desenvolvendo essa filosofia, não apenas um pensador como René Descartes, por exemplo. Não é uma filosofia de um só pensador como a filosofia cartesiana. É a filosofia de vários espíritos. E na essência, o objeto dessa filosofia, conhecimento espiritual que tem como resultado prático a moral, o progresso moral decorrente desses princípios. Veremos o próprio codificador diferenciar depois essa filosofia nos prolegômenos da obra que a gente vai estudar em estudos subsequentes. Então, depois aqui da natureza da obra ser exposta, a gente tem o título que a gente já comentou, sobre o qual estamos tecendo ainda comentários de vez em quando, título já comentado, que traz também algo sobre a natureza da obra, seu aspecto espiritual. E na sequência, por fim, aqui na página de rosto, o seu conteúdo, o conteúdo da obra, o que a obra tem em si. Princípios da doutrina espírita, as primeiras leis, os primeiros conceitos, a fundamentação do espiritismo, é isso que ela contém, os princípios da doutrina, que vão versar, que vão falar, vão tratar sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Então, a alma imortal, a alma se relacionando com homens encarnados, sobre as leis morais que são decorrentes, naturalmente decorrentes dessa verdade, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. E aqui é informação essencial para a gente, que a gente não pode esquecer aqui. Segundo o ensino dado por espíritos superiores e com concurso de não um, mas de diversos médiuns recebidos e coordenados por Kardec. Então, essa informação é vital para a gente. Vital, é extremamente vital para quem vai estudar o Livro dos Espíritos. Primeira coisa, não é qualquer espírito que ditou o Livro dos Espíritos. Não é qualquer espírito. Allan Kardec tinha um método, o controle universal do ensino dos espíritos, para que ele pudesse ali peneirar, filtrar, sublimar os conhecimentos melhores que os espíritos traziam e selecionar aqueles espíritos que são ditados apenas por espíritos superiores. Perdão, o grifo aqui não está funcionando, mas está nessa regiãozinha aqui. Espíritos superiores, apenas por espíritos superiores. E a gente vai ver lá na escala espírita, na questão 111 do Livro dos Espíritos, entre outras características, que os espíritos superiores são aqueles que reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então não é qualquer espírito que ditou o livro, as respostas do Livro dos Espíritos. São esses que têm essas características. Espíritos que têm profundos conhecimentos em ciência, são espíritos sábios e bondosos. Esperam. E aqui a gente tem a completude de tudo que a gente espera. Boas informações, a gente tem sabedoria nas respostas e elas são direcionadas para o nosso bem. E no fim,
o concurso de diversos médiums. Kardec não usou apenas um médium. Né? Ele tinha as filhas do Sr. Baudin, tinha a senhora Jafé, tinha contato com mais de 1000 casas espíritas espalhadas pelo mundo, como vemos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim por diante. Então, a informação é uma informação universal. Né? E aí, por fim, o papel principal de Kardec. Né? Recolher, receber esses ensinos, coordená-los e expô-los, né? De forma racional, de forma a transformá-los em uma filosofia espiritualista que abrisse para nós aqui as questões do nosso entendimento e colocasse ao nosso alcance essa maravilha que é o Livro dos Espíritos e a própria doutrina espírita. Né? Muito bem, vamos então para a última parte do nosso estudo de hoje. Nós vamos ao índice agora do Livro dos Espíritos, vamos dar uma olhadinha breve no índice, para que a gente possa entender como serão os nossos próximos estudos, para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Então, aqui nessa edição do Livro dos Espíritos, que é uma edição que está disponível para quem quiser fazer o download, lá no site da FEB, né? É uma tradução do Livro dos Espíritos que está disponível para download, é a tradução que eu vou usar aqui nos nossos estudos. Nós temos uma nota da editora, depois nós temos a introdução ao estudo da doutrina espírita, item que a gente vai começar a explorar e a entender no nosso próximo estudo. A gente não vai entrar na nota da editora, mas a gente vai direto para a introdução ao estudo da doutrina espírita. Depois, na sequência, os prolegômenos. Então, a gente tem aqui a introdução, né, o que precede o livro propriamente dito. E depois a gente tem o livro dividido em 4 partes. A primeira parte, que fala das causas primárias, portanto, Deus, Espírito e Matéria. A gente vai estudar nessa primeira parte. A segunda parte, falando sobre o mundo espírita ou dos espíritos, as relações entre os espíritos e os homens, como foi prometido na capa de rosto, né? Na folha de rosto do livro. A terceira parte, que é a consequência natural dessa experiência, né? De reconhecer o espírito imortal e suas relações com a matéria. As leis morais, as leis que guiam a nossa vivência nesse âmbito, né? De sermos espíritos imortais, ora na matéria, ora não. E por fim, a quarta parte, que fala das esperanças e consolações. Os resultados de termos vivido sob a observância das leis morais ou não. É isso que está na quarta parte. E por fim, nós temos uma conclusão do Livro dos Espíritos, escrita por Kardec, que será o nosso último estudo, né? Pois índice geral e nota explicativa são composições aqui dessa edição do Livro dos Espíritos que nós vamos estudar. Muito bem, o que nós ainda podemos dizer sobre esse índice, né? A gente já percebeu que ele é dividido em 4 partes, e ele esse índice, essas 4 partes, melhor dizendo, contém os princípios básicos da doutrina que são depois expandidos, aprofundados nas outras 4 obras básicas. Então vamos lá. Aqui nessa primeira parte das causas primárias, a gente tem um estudo mais profundo disso, mais desenvolvido na obra A Gênese, que é uma das outras 5 obras, né, fundamentais. Livro dos Espíritos, para a sequência da primeira parte, A Gênese. Para a sequência da segunda parte, do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, a sequência, o aprofundamento, é o Livro dos Médiuns. Para a terceira parte, que fala sobre as leis morais, o livro complementar, o livro que aprofunda, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E para a quarta e última parte, que fala das esperanças e consolações, a obra que vai aprofundar os conhecimentos é o livro O Céu e o Inferno. E aí a gente pode pensar assim, mas isso tem alguma fundamentação, né, dentro daquilo que Kardec fez? Sim, temos. Dentro do próprio Livro dos Espíritos, lá nos prolegômenos, a gente vai ler as seguintes palavras dirigidas a Kardec, né? Abre aspas. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança
do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, esse trabalho dos espíritos, né? Estão pedindo a Kardec para que ele tenha zelo e perseverança nesse trabalho. Continua o texto. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então aqui é a finalidade última da doutrina, né? Unir os homens em sentimento de amor e caridade, através, claro, da prática da doutrina moral. Mas o que é importante aqui é que, para o nosso momento, né? Para a gente entender aqui a estrutura toda, e a palavra estrutura também é muito boa, porque notemos, né? Nesse livro, dizem os espíritos, né? Pusemos as bases de um novo edifício que se eleva. Então aqui a linguagem metafórica, figurada, né? De que a doutrina espírita é um edifício que está sendo construído. Se a gente vai ao livro Obras Póstumas, né? No item Imitação do Evangelho, que é o primeiro título da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, primeiramente, Kardec tinha a intenção de dar a ela o título, né? Imitação do Evangelho, depois se transformou para o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Kardec fala sobre essa obra, a gente tem a seguinte frase, né? Lá no livro Obras Póstumas agora, abre aspas, com esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Então, o que está sendo dito aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é a cúpula, é o teto, é a última parte do edifício. Então, aqui a gente pode pensar que o Livro dos Espíritos é o alicerce desse espírito. Desse edifício, né? O Livro dos Espíritos é o alicerce, a fundamentação, a base do edifício que está sendo feito. Nós temos 3 paredes nesse alicerce. Um é a obra A Gênese, o outro é o Livro dos Médiuns e o outro é o Céu e o Inferno. O teto é o Evangelho segundo o Espiritismo. A cúpula é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o que cobre tudo. É o objetivo final. É aquilo que protege, né, contra as intempéries, contra o sol, contra a chuva, contra os ventos. É aquilo que trava o edifício. Quando você coloca a cúpula, ele trava as paredes e transforma aquilo em um edifício rígido, né? Difícil de ser derrubado. Então, tem essa questão da proteção, tem a questão da amarração, e é assim que se constrói a casa espírita. A casa espírita foi construída dessa forma. Ela foi construída através do alicerce, que é o Livro dos Espíritos, que, por sua vez, teve ali as suas paredes depois, através das outras obras, e, portanto, a gente tem aqui uma doutrina completa e inseparável. A gente estuda o Livro dos Espíritos, vê os fundamentos, depois aprofunda o conhecimento nas outras obras. E dessa forma, a gente cumpre, né, com aquilo que havíamos prometido de olharmos o título da obra hoje, o contexto histórico do livro, trazer um pouquinho para os nossos dias, darmos uma olhada no índice, preparando já o nosso próximo estudo, que será sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita, ali no comecinho do livro. Gostaria de compartilhar com os queridos irmãos, para a gente encerrar o nosso estudo, um texto de Viana de Carvalho, que está na obra Espiritismo e Vida, de Divaldo Franco, psicografada por Divaldo Franco, né? O texto tem o título Obra Insuperável e, naturalmente, se dirige ao Livro dos Espíritos, né? Vamos a ele. Obras memoráveis apareceram, fascinaram os tempos em que floresceram, cedendo lugar a outras que foram sucedidas por mais outras, confirmando o amor de Deus pelos seus filhos, a fim de que nunca faltasse a luz do conhecimento, nem a magia da arte para tornar ditosa a existência humana. A ciência e a tecnologia, incipientes a princípio, atingem hoje a glória estelar, guindando o ser humano ao macrocosmo e permitindo-lhe penetrar no microcosmo, de forma que pode solucionar inúmeros enigmas do universo e equacionar muitos dos desafios existenciais. Nada obstante, o ser humano, tendo permanecido, feitas algumas exceções, em sombras e violência, em angústias e medos, foi honrado pelos céus com a reencarnação de Allan Kardec no século XIX.
o missionário do futuro, a fim de que codificasse o Livro dos Espíritos, a obra mais monumental que a humanidade jamais compulsou, pelo fato de repetir o Evangelho de Jesus e sintetizar os grandiosos livros que chegaram antes do seu advento. Respondendo a todas as questões do pensamento com lógica e razão, completando e indo além das honrosas conquistas da ciência, proporciona mais eficiente aplicação dos seus postulados no dia a dia das existências. Superando a teologia ancestral, inicia a sua gloriosa síntese com Deus e encerra a sua excelsa mensagem com as esperanças e consolações, após dirimir todas as dúvidas existentes, iluminando as sombras da ignorância cultural. Granítico, na sua estrutura, vem resistindo aos avanços do conhecimento e permanecerá incorruptível e insuperado diante das avançadas conquistas da atualidade. Estudá-lo, para melhor esculpi-lo no imo, é dever de todos aqueles que anelam pela conquista da plenitude. Divulgá-lo por todos os meios ao alcance constitui compromisso inadiável por todos aqueles que se iluminaram com a constelação estelar das luzes de que se faz portador. Respeitá-lo, mediante estudo sério e digno, é a maneira de agradecer-lhe a existência durante estes 150 anos, desde a sua publicação, libertando consciências e consolando corações. Agradecidos a todas as obras missionárias da humanidade, aos apóstolos e aos embaixadores do Cristo que têm trabalhado pela dignificação humana, somos reconhecidos especialmente a Allan Kardec, o preclaro codificador do Espiritismo que nos ofertou o Livro dos Espíritos, esse monólito indivisível que se vem tornando a base do conhecimento dos céus para a humanidade de todos os tempos do futuro. Então, essa página foi psicografada no dia 10 de novembro de 2007, por Divaldo Franco, faz referência, claro, aos 150 anos do Livro dos Espíritos, da publicação, e é o texto com o qual nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo profundamente aos irmãos pela acolhida, pela participação, pela presença no estudo, deixando em aberto o convite para os próximos estudos e já deixando também os nossos votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um fraterno abraço e até logo mais.